Olá a todos, sejam muito bem-vindos às redes sociais da Comunidade Espírita Caminhos do Amor. A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo. Estamos lá com todas as nossas atividades ocorrendo de forma normal, presencial. Então, se sintam convidados a nos conhecer, a fazer parte dessa família. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte dos voluntários da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. E hoje nós vamos, mais uma vez, tentar trazer aquilo que compreendemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui no capítulo 3, cujo título é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que foi trazido a nós essa expressão pelo Cristo, quando se dirigia ali aos seus apóstolos, avisando que eles tivessem tranquilidade, que ele estaria sempre com eles e nesse momento da partida dele era para poder preparar um ambiente, que a gente compreende ser no mundo espiritual para recebê-los. Então os nossos irmãos vieram já trazendo algumas mensagens, algumas orientações e algumas reflexões sobre as diversas categorias de mundo e hoje então nós vamos falar sobre a condição do destino da Terra, e a causa das misérias humanas. Então, para nós iniciarmos aqui, vamos primeiro rogar ao Pai, da sua infinita bondade e justiça, que nos ampare, que nos dê muita paz, muita harmonia e que leve essa paz a todos os lares e a todos os irmãos que necessitam neste momento, que haja por parte da espiritualidade um fortalecimento do amor nessas regiões que se encontram em conflitos, e também dentro dos lares, infelizmente, alguns de nós ainda buscamos tentar se impor por meio da força, por meio da imposição das nossas leis, das nossas vontades e acabamos por desestabilizar o nosso lar. E aí a importância, como vimos falando sempre, do Evangelho no lar, trazendo Jesus para dentro dos nossos lares, com essa paz, com essa tranquilidade, com todo esse aconchego da palavra do Cristo, fazendo com que a gente compreenda sobre a necessidade de estarmos cada vez mais unidos pelo amor, e fazer com que a nossa morada seja um local onde todos queiram sempre voltar, e estar ali em paz, tranquilidade e convivendo na perfeita harmonia. Bom, então hoje nós vamos falar dos itens 6 e 7, do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Então, aqui só para a gente começar então, a nossa reflexão, no primeiro parágrafo desse item 6, então Kardec traz aqui para nós o seguinte texto. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. Bom, é importante a gente compreender, e temos falado bastante isso, não só na comunidade espírita Caminhos do Amor, como outras casas espíritas, outras entidades de organização espírita, sobre a importância que há para nós nos vermos como seres espirituais numa experiência corpórea. Nós precisamos entender para poder compreender todo esse contexto em que estamos inseridos no planeta Terra, que nós fomos criados como seres espirituais primeiro, para depois começarmos a nossa trajetória, de evolução. E aí necessitando de uma morada, onde nós pudéssemos então colocar em prática tudo aquilo que aprendemos no mundo espiritual e também
né, fazer com que, por meio das nossas experiências adquiridas, a gente fosse, então, crescendo intelectualmente e moralmente como seres espirituais. Então, é importante que a gente entenda que nós não fomos os primeiros, né, espíritos, então também não somos os últimos, porque Deus continua a sua criação, né, nunca para. Então, nós vamos compreender, por exemplo, em Jesus, o nosso guia e modelo, né, uma condição de evolução espiritual, moral, muito mais avançada do que nós que estamos aqui no planeta Terra. Portanto, a gente tem que compreender que não somos os primeiros, não somos os únicos, né? E então existem muitos outros mundos habitados por este caminho afora. E se nós lembrarmos, vamos nos recorrer ao livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá no livro primeiro, capítulo 3, onde fala-se da criação, na questão 55, Kardec pergunta à espiritualidade: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E aí eles respondem a Kardec: sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Crê em que Deus criou o universo somente para eles. Então, isso nos auxilia, né, a compreendermos esta condição de que nós não estamos aqui sozinhos neste universo inteiro, que não se resume toda, toda a condição de vida espiritual a esses que estão destinados à Terra, que são alguns bilhões, né? Nós estamos aí com mais de 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra, né? E segundo o que nos traz a espiritualidade, temos mais 3 tantos desses que estão no entorno dela e direcionados a ela, além dos nossos irmãos espirituais que, por caridade, por amor, né, se deslocam de mundos mais evoluídos e vêm aqui nos ajudar nesse progresso, nessa elevação espiritual. Então, voltando na condição da reflexão que nós iniciamos, é importante nós entendermos, né, principalmente num meio espírita, num movimento espírita, que somos seres espirituais numa experiência corpórea. Então, nós vamos entender melhor se tivermos isso em nossa mente, por quê? Porque nós vamos observar o planeta Terra num processo de evolução contínua, né? Seguindo a lei de progresso da divindade. Então, todas essas escalas, como foram falados, né, sobre as diversas categorias de mundos que, que a Terra, né, já passou e também haverá de passar, nós vamos percebendo a humanidade, por meio dos registros que a ciência nos mostra, né, vivendo ali o seu tempo de primitivismo. Ou seja, nós, espíritos, estávamos ali, né, na nossa infância plena, né? Estávamos recebendo a permissão de começar a utilizar a nossa capacidade de raciocínio, de pensar, de desenvolver, né, linhas de pensamento, no desenvolver as nossas habilidades, sair desse processo de tomada de decisão por instinto, né, e passar a ter o domínio pleno da nossa consciência para poder então aí interagir com todos de uma forma mais lúcida, né? E com uma capacidade de definir sobre o nosso destino,
sobre as decisões que deveríamos tomar. Então, nós fomos ali aplicando o nosso livre-arbítrio, fomos fazendo as nossas escolhas. Então, muitos de nós recebemos ali algumas missões pela nossa caminhada, de sermos, né, dirigentes de aglomerados, né, de povos, de tribos, enfim, né, conduzindo, tendo a responsabilidade de conduzir outros irmãos o seu desenvolvimento, né? E talvez em algumas situações dessas escolhas, a gente não tenha tido a capacidade de ser fiel à lei divina e podemos ter abusado muito de algumas das nossas condições de liderança, de poder, né? Ou mesmo na condição de ser o que estava sendo guiado, muitas vezes nos colocamos como rebeldes, né? Não aceitávamos, não participávamos, não estávamos ali dispostos a viver em comunidade, a servir, né? Queríamos ali tomar o poder, então muitas vezes agimos contra a vida dos nossos irmãos, e tudo isso foi causando para nós, né, já iniciando, então, já que tínhamos o direito de decidir o que queríamos fazer, passamos a ter também deveres e responsabilidades, né? E daí começa o nosso processo de caminhada para um mundo de provas e expiações. A partir daí, então, a gente já começa a acumular, né, créditos e débitos com relação às nossas encarnações, recebendo mérito, né, das bênçãos pelos bens que fizemos, né, mas também tendo que corrigir as consequências dos nossos atos não tão bons que tivemos. Então, a população saindo da sua condição primitiva, tendo melhor capacidade de se desenvolver, de raciocinar, migra então para um estágio de provas e de expiações, né? Então, fazendo essa transição, os espíritos que permanecem aqui ligados à Terra, né, começam o seu processo então de ajuste, né, de acerto das suas condições. E isso não é um processo que, conforme a gente vai falando, dá a impressão que tudo ocorre muito rapidamente, mas não é um processo que se resolve, né, em poucos anos, em poucos séculos. Porque se nós pensarmos, né, se falarmos aí dos bilhões de espíritos que estão destinados à Terra, todos nós temos oportunidades de retornar. E essa condição do ir e vir, né, para todos esses bilhões de espíritos, não é um processo que se dá em condições de fazer com que todos exerçam o seu direito reencarnatório ao mesmo tempo. Não dá, né? Se nós observarmos a Terra no seu crescimento global, né, ela vem mantendo um crescimento de espíritos em fase encarnatória, né, numa crescente. Então, se pensarmos aí a questão de 20 anos atrás ou 30 anos atrás, nós não tínhamos 7 bilhões de pessoas, né? Nós estávamos com menos, né? Estávamos ali com 5, 6 bilhões de pessoas. Então, nós vamos vendo que está havendo uma condição de maior, né, durabilidade do nosso processo de existência, né? Nós vamos vendo também que a nossa expectativa de vida ela aumentou, né, significativamente, porque se nós observarmos também nesses anos para trás, nós tínhamos uma expectativa de vida de 60 a 65 anos e agora nós estamos falando de 80, né, 80 e poucos anos.
como expectativa de vida. Então, ou seja, no o processo de aprendizado do espírito na matéria, ele está começando a ter uma extensão maior do que nas reencarnações anteriores. E isso tudo vai gerando esse estágio, né, que o planeta Terra se encontra e que dá a impressão, né, de que tudo está ruim, tudo está difícil, né, tudo está um caos. Mas isso faz parte do nosso processo. Na leitura, né, desse item do 6 e do 7, né, nos é trazida a reflexão, né, por Kardec sobre a condição da Terra, né, onde o exemplo que ele cita é que ela seria, né, ao mesmo tempo uma escola, né, um hospital e um presídio, né, onde a gente estaria aprendendo, né, a gente estaria se curando, se corrigindo, né, sendo que essa cura não é a cura do corpo físico, mas a cura do espírito, né, e também a questão do presídio, que é onde a gente paga, né, as nossas dívidas com relação aos nossos maus comportamentos, né? Então é onde a gente tem que cumprir a nossa pena, ou seja, agimos de forma errada, contrariando as leis divinas. Então, portanto, conforme o julgamento, né, justo da divindade, a gente tem que cumprir uma determinada pena. Então, o mundo de provas e expiações, né, ele engloba todas essas situações. E aí a gente vai vendo, então, o próprio comportamento humano, né? Alguns espíritos estão ainda muito tomados por esses sentimentos difíceis, né? Por essas condições ainda muito presas ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, né? Mas é importante a gente entender que nós, como seres espirituais, estamos aí, né, entre aspas, condenados à perfeição, né? Uma excelente condenação essa, né? Ou seja, nós estamos trilhando o caminho do progresso para sermos perfeitos, para sermos espíritos que têm pleno conhecimento do que é o amor, né? E também a prática plena do amor. Então, só para nós nos referenciarmos aqui, no Livro dos Espíritos, né, também, só que no livro segundo, capítulo primeiro, falando dos Espíritos, na questão 114, quando fala sobre a progressão dos Espíritos, Kardec pergunta, né, os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se, né? E aí eles respondem a Kardec, os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior, né? Então, lembrando que a condição de estágio dos mundos, né, ou das categorias de mundos, ela está diretamente atrelado ao estágio, né, evolutivo da maior parte dos espíritos que ali se encontram, né? Então, quem faz essa transição de um mundo para de um estágio de mundo para o outro são os espíritos, né? A matéria por si só ela vai também disponibilizando meios e recursos, né, para que os espíritos possam usufruir mais de elementos que eles possam ter de facilidade, né, ao longo dessa condição, mas ela sofre a sua mudança material em função de tudo o que o espírito vai conseguindo adquirir de inteligência, de compreensão, né? Então, se nós observarmos há 40, 50 anos atrás, nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Então, a evolução intelectual do espírito, né? Então, indo
aprendendo aqui na vida corpórea, retornando para o mundo espiritual, tendo acesso a mais informações, a mais coisas no período de erraticidade, voltando com as suas missões de incentivar o desenvolvimento da ciência humana, né, em todas as suas áreas. Então, esses espíritos vão trazendo novos recursos que já estavam disponíveis na Terra, né? Então, recursos minerais, outros tipos de recursos que vão colaborando para poder facilitar a vida do espírito encarnado, né, trazendo novas tecnologias, facilitando a interação entre as pessoas, né? Então, hoje nós vamos vendo o uso de tudo isso conforme o entendimento do espírito. Então, quando a gente vê as mazelas da humanidade, a gente não pode simplesmente achar que no mundo inteiro, no universo inteiro são assim. E até mesmo no mundo inteiro, né? Se nós observarmos essas condições das redes sociais que temos hoje acesso, onde todo mundo em questão de segundos está sabendo, né, se você coloca alguma coisa, ou se você manifesta, se você diz algo, né, nas redes sociais ou escreve algo nas redes sociais, em poucos segundos, milhares de pessoas estão aí com acesso a essa informação. E a partir daí a gente consegue ver um pouquinho, né, de como é essa condição do estágio em que nos encontramos e dessa mistura toda que tem daqueles que usam os recursos da forma boa e aqueles que usam os recursos de forma não tão boa. Então, nas redes sociais, você vai encontrar pessoas que vão levar aos outros, né, tranquilidade. Então, tem pessoas que vão falar sobre as questões do equilíbrio emocional, né? Vão falar sobre incentivo a, a que a pessoa se desenvolva, compartilham os seus conhecimentos. Então, às vezes, ela tem uma facilidade numa determinada matéria ou em determinada coisa, aí ela leva ao público para poder ajudá-los, né? Então, tem ali a matemática, o português, línguas, né? História, né? E a ciência como um todo. Então, tudo isso vai sendo trazido, né, para que as pessoas possam se desenvolver. Então, nós vamos vendo o uso da rede social de uma forma harmoniosa, né, de uma forma em que ela colabora para o progresso da humanidade, o progresso intelectual e também para o progresso moral, né, como uma oportunidade de conteúdos como com um cunho evangélico, né, com o cunho espiritual, enfim, né, trazendo essa coisa da alma, né, do espírito, trazendo a necessidade do perdão, a necessidade de amarmos uns aos outros, a necessidade de sermos caritativos. Então, as redes sociais têm esse lado bom, né, que as pessoas podem utilizar isto para poder, né, todos esses recursos, para poder ajudar outras pessoas que se encontram em dificuldade. Mas, né, representando isso que nos traz o texto, nós vamos encontrar também pessoas que estão fazendo mau uso dessa condição das redes sociais, né? Então, às vezes usam para ofender, né? Usam para maltratar, usam para fazer o chamado bullying, né? E muitas vezes acabam assim destruindo a vida de alguém, né? Porque não sabem medir, né, e não sabem respeitar o outro, não sabem respeitar a dor do outro, a dificuldade do outro. Então, isso é o que nós estamos vendo no mundo, no planeta Terra, mas isso não representa a totalidade, né, dos espíritos, né, das classes de espíritos,
que nós aprendemos com as questões do livro dos Espíritos, né, da questão 100 adiante, nós vamos vendo que nós estamos em muitas categorias, né, de espíritos também. Então, nós temos espíritos que estão ainda muito apegados a essa condição de sentir prazer em praticar o mal, porque ainda não conhece, né, as benesses do bem. Es- Temos estágios intermediários em que alguns, né, ainda não se comprazem mais, que não se comprazem no bem, mas ainda é, fazem, causam dificuldades às pessoas, né? Então, eles não conseguem saber ou compreender plenamente, né, o benefício de servir ao próximo. E aí ainda praticam alguns atos de maldade, mas não tão mais dificultosos ou não tão mais agressivos como eram anteriormente, né? E temos as categorias dos espíritos que já compreenderam e já se comprazem na condição da prática do bem, né? Já sente prazer em fazer o bem, né? Já compreendem a importância do bem, né, para o próximo, de servir, já compreendem o ensinamento de Jesus. Então é importante a gente entender que não podemos simplesmente perder a esperança, né? Às vezes algumas pessoas se manifestam, mas o mundo está acabado, porque o mundo não tem mais jeito, porque as coisas estão muito ruins, né? Nós precisamos começar a sair, né, desse padrão vibratório do pessimismo e começar a entender quem somos. Começar a entender que somos espíritos num processo evolutivo e ainda, por sermos muito jovens, né, na questão espiritual, ainda não compreendemos tudo, né? Falamos dessa questão da jovialidade, porque se nós observarmos, nós, fazendo um comparativo do processo evolutivo espiritual com um processo evolutivo material, né? Estamos aqui com a bênção do esquecimento do passado, nós vemos que a maior parte, né, das pessoas estamos assim nos comportando como adolescentes mesmo, né? Onde a gente acha que não tem, muitos de nós achamos que não temos responsabilidade sobre nada, né? Que temos muito mais direito do que deveres, que não devemos satisfação a ninguém, enfim, aqueles pensamentos que alguns de nós na juventude trazíamos e alguns hoje ainda trazem, né, nessa condição de liberdade e libertinagem sem responsabilidade. Mas aí depois vem a maturidade, né? E aí nós começamos a aprender que existem regras, existem leis, que nós somos, né, é, assim, conduzidos a segui-las, né? Então, se nós observarmos, nós vamos compreender. Quanto mais o espírito evolui, mais ele compreende as leis divinas e mais ele trabalha em favor de si e do seu próximo, né? Aí está o contexto de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, compreendendo as leis de Deus, nós passamos a nos amar como nós somos, né? Passamos a compreender as nossas dificuldades e a combater os males que carregamos. E aí tentamos nos transformar em espíritos melhores, né? Tanto nesta encarnação quanto nas próximas. Então é necessário a gente compreender isso. Então o mundo, o planeta Terra, ele está fazendo a sua condição de melhoria, né? Está havendo todo um esforço e nós vamos vendo muitos corações, né, trabalhando na caridade, fazendo aquilo que é de melhor para si, para os seus irmãos. Então a Terra ela está indo nessa direção crescente da evolução moral, mas, né, como a gente aprende nos ditos populares, não há reforma
sem um pouco de bagunça. Quem já fez reforma nas suas casas já sabe, né? Não dá para você fazer ali todas as coisas que precisa. Se você vai pintar uma parede, você precisa, né, puxar os móveis, precisa organizar direitinho, precisa lixar, precisa raspar, né, precisa preparar o ambiente para depois ir à pintura. Então, tudo isso gera pó, gera resíduo, né, a hora que vai pintar, respinga nos lugares, enfim. Mas só que depois que fica pronto, aí fica tudo lindo, maravilhoso, como a gente imaginava, né, que seria. Então, o mundo, o planeta Terra, está nessa fase de se ajustar, né, de se preparar por um momento em que nós vamos avançar para ter um respiro, uma tranquilidade, uma serenidade, um mundo regenerador, onde a gente vai estar recarregando as nossas energias. Não vamos ficar parados sem fazer nada, tá, gente? Às vezes as pessoas criam uma ideia de que o mundo regenerador, assim, por ser destinado a recuperar as nossas energias, dar a nós um respiro, acha que vai ser um período em que a gente vai ficar sem fazer nada. Não, isso é um engano, né? Ele vai nos regenerar, ou seja, vai nos dar condições de trabalharmos com mais tranquilidade, porque aí, estando as pessoas com muito mais consciência do bem, nós não vamos ver tantas atrocidades, tantas dores, tantas dificuldades como nós estamos vendo agora, mas vamos continuar sim a nossa caminhada de progresso, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui no capítulo 3º, né, da Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e nos itens 6 e 7. Tá ok? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe os vossos lares e a todos que lá estão. Um grande beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.